Livro Os Mensageiros. Série A Vida no Mundo Espiritual. Psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito André Luiz. Capítulo 30. Em palestra afetuosa. Voltávamo-nos em conversação para as belezas de nosso lar, quando Aldonina interveio, acrescentando: alguns membros de nossa família visitam a cidade de vocês, de tempos a tempos. Nossa irmã Isaura, que se casou em Campo da Paz há 3 anos, lá reside em companhia do esposo, que é funcionário dos serviços de investigação do Ministério do Esclarecimento. Percebendo-nos a curiosidade, prosseguiu: morava ele conosco, mas desde tempo foi convocado a serviços por lá, indo mais tarde buscar a noiva. Vicente, que se mantinha em atitude séria, exclamou: tocamos num assunto que muito me tem despertado desde que regressei aos círculos terrenos. Não tinha no mundo nenhuma ideia de que pudéssemos cogitar de uniões depois da morte do corpo. Quando assisti a festividades dessa natureza em nosso lar, confesso que minha surpresa raiou pela estupefação. Cecília, vivaz, acentuou, sorrindo: isto se deu também conosco. É forçoso reconhecer que tal estado d'alma resulta do exclusivismo pernicioso a que nos entregamos no plano carnal, porque se o casamento humano é um dos mais belos atos da existência na Terra, por que deixaria de existir aqui, onde a beleza é sempre mais que intencienciada e mais pura? E, além do mais, é imprescindível ponderar que vivemos à revelia de leis sábias e justas. E como são felizes os que se casam em nossos planos, acentuou o companheiro, denotando aspirações secretas do coração. Aldonina esboçou um gesto expressivo e considerou: sim, para possuirmos aqui essa aventura, é preciso ter amado na terra, movimentando os mais nobres impulsos do espírito. Para colher os júbilos dessa natureza, é necessário ter amado com almas. Os que se consagram exclusivamente aos desejos do corpo não sabem amar além da forma, sendo incapazes de sentir as profundas vibrações espirituais do amor sem morte. Comentários. Aqui narra uma conversa esclarecedora sobre o casamento no plano espiritual, um conceito que causa surpresa e reflexão nos personagens recém-chegados do plano terrestre. A discussão é iniciada por Aldonina, que menciona casualmente que sua irmã Isaura se casou no mundo espiritual, Campo da Paz, e agora reside em nosso lar com o marido. Este comentário provoca a reação de Vicente, que expressa sua total estupefação. Ele confessa que, durante sua vida na Terra, nunca havia considerado a possibilidade de uniões matrimoniais após a morte do corpo físico, e ver cerimônias desse tipo em nosso lar foi um grande choque para ele. Cecília intervém para explicar a razão dessa surpresa. Segundo ela, isso se deve ao exclusivismo pernicioso com que as pessoas encaram a vida na Terra. Ela apresenta um argumento lógico. Se o casamento é um dos atos mais belos da existência terrena, por que deixaria de existir no plano espiritual, onde tudo é mais puro e sublime? Ela reforça que a vida espiritual também é regida por leis sábias e justas, que permitem tais uniões. O ponto crucial da conversa é a consideração final de Aldonina. Ela esclarece que a felicidade de um casamento no plano espiritual não é para todos, mas sim uma aventura que precisa ser conquistada. A condição fundamental é ter amado verdadeiramente na terra com almas, ou seja, ter cultivado um amor baseado em afinidade espiritual e sentimentos nobres. Ela faz uma distinção clara: amor espiritual, aquele que movimenta os impulsos mais elevados do espírito e é capaz de transcender a matéria. Amor carnal, aquele que se consagra exclusivamente aos desejos do corpo e se prende à forma física.
Então, Aldonina conclui que aqueles que amaram apenas de forma carnal são incapazes de sentir as profundas vibrações espirituais do amor sem morte, não estando, portanto, aptos a vivenciar a plenitude de uma união no mundo espiritual. Em suma, o trecho esclarece que o casamento espiritual existe como uma continuação natural e aprimorada do amor, mas sua conquista depende diretamente da qualidade e da pureza do sentimento cultivado durante a vida terrena. Desejando, porém, retomar o assunto referente a ela, interroguei, curioso. Continuem falando-nos da irmã que se mudou para nosso lar. Estimaria saber como se realizou o consórcio. Se você, Cecília, está aguardando um prêmio de visita à nossa cidade, como se casou ela, transferindo-se para lá definitivamente? Cecília sorriu e retrucou. Isto é outro caso. Isaura não poderia correr atrás do noivo porque estava em situação inferior à dele, mas Antônio, como superior, poderia descer a buscá-la. Não creiam, porém, que o matrimônio se tenha verificado sem qualquer preparação ou exigência. O noivo poderia conduzi-la sem qualquer formalidade, desde que recebesse o devido consentimento, porquanto obtivera permissão das autoridades de nosso lar. Mas um dos chefes de serviço aconselhou a Isaura nesse sentido, explicando-lhe que, como administrador de uma colônia em condições de inferioridade, não podia opor qualquer embargo, mas pedia à noiva preparar-se por 6 anos sucessivos em Campo da Paz, antes da partida definitiva, acrescentando sensamente que num casamento de almas é indispensável apurar o enxoval dos sentimentos. Nossa irmã, que foi sempre muito prudente, aceitou a solicitação e trabalhou durante todo esse tempo em nossa colônia, adquirindo valores culturais e aprimorando o campo do pensamento. Recebia essas delicadas informações sem disfarçar a enorme surpresa. Já fui visitar o casal uma vez, disse Aldonina, honrada, quando ganhei o prêmio de assiduidade e bom comportamento. Estive em nosso lar durante uma quinzena inesquecível para mim. No entanto, embora visitasse sublimes instituições como o Bosque das Águas, o Salão da Arte Divina, o Campo da Prece Augusta, reconheço ter voltado muito longe de um conhecimento integral da enorme cidade. Lá irei, contudo, mais tarde, pois continuo em meu trabalho e nossos instrutores afirmam sempre que tudo de bom deve aguardar do destino quem saiba servir ao bem e trabalhar com esperança. Admirando a beleza de sentimentos daquelas jovens, indaguei emocionado. Mas não têm vocês, em Campo da Paz, instituições semelhantes? Não existirão por lá templos de alegria abertos à juventude? Ah, sim, murmurou Cecília como quem não desejava ser ingrata às bênçãos do Eterno. Muito nos dá o Senhor em nossa colônia. Entretanto, permanecemos na vizinhança dos irmãos encarnados. As tempestades que nos atingem obrigam-nos a serviços constantes. Os quadros inferiores que nos cercam são profundamente dolorosos. Nossa cidade não possui ministérios da união divina nem da elevação. Não podemos receber a influência superior com muita facilidade. Nossos trabalhos de comunicação e auxílio necessitam ainda de muita gente educada no Evangelho para funcionar com eficiência. Além disso, temos os problemas de finalidade. Nossa colônia foi instituída para socorro urgente. A nosso ver, Campo da Paz é mais que tudo um avançado centro de enfermagem, rodeado de perigos, porque os irmãos ignorantes e infelizes nos cercam o esforço por todos os lados. De 10 em 10 quilômetros nas zonas de nossa vizinhança, há postos de socorro como este, que funcionam como instituições de assistência fraternal e sentinelas ativas ao mesmo tempo. Comentários. André Luiz, curioso, pergunta como a irmã de Cecília, Isaura, conseguiu se casar e se mudar definitivamente para nosso lar,
uma colônia de nível superior, enquanto Cecília pode visitar o local como um prêmio. Cecília explica que o casamento foi possível por uma questão de hierarquia espiritual. Um espírito superior, Antônio, de nosso lar, pode descer para buscar um parceiro em uma colônia inferior, Isaura, de Campo da Paz. Mas o inverso não é comum. No entanto, o matrimônio não foi imediato. Embora Antônio tivesse permissão das autoridades de nosso lar para levar Isaura, um chefe de serviço em Campo da Paz aconselhou a noiva a se preparar por 6 anos antes da mudança. A justificativa para essa preparação foi a necessidade de apurar o enxovo dos sentimentos, ou seja, Isaura precisava se aprimorar espiritual e culturalmente para estar em maior sintonia com seu futuro marido e com o ambiente mais elevado de nosso lar. Sendo prudente, ela aceitou o conselho e dedicou esse tempo para adquirir valores e aprimorar seu pensamento. A conversa, então, se aprofunda na diferença entre as duas colônias. Nosso lar, a visão de Aldonina. Aldonina relata sua própria experiência, tendo visitado nosso lar por 15 dias como um prêmio por seu bom comportamento e assiduidade no trabalho. Ela descreve a cidade como sublime e inesquecível, mencionando locais de grande beleza e elevação espiritual como o Bosque das Águas e o Campo da Prece Augusta. Mesmo assim, ela reconhece que a cidade é tão vasta que sua visita foi apenas superficial. Sua experiência serve como motivação, pois ela acredita que quem serve ao bem pode aspirar a progredir para locais como aquele. Campo da Paz. A descrição de Cecília. Quando André Luiz pergunta se Campo da Paz não possui instituições semelhantes para a alegria e a juventude, Cecília explica a função específica e mais austera de sua colônia. Função principal. Campo da Paz é, acima de tudo, um avançado centro de enfermagem, destinado ao socorro urgente. Localização e desafios. A colônia está localizada na vizinhança da esfera dos encarnados, o que a expõe a tempestades espirituais e ao contato constante com espíritos ignorantes, sofridos e infelizes que o cercavam. Estrutura e limitações. Diferente de nosso lar, não possui ministérios de elevada vibração, como o da união divina ou o da elevação. Isso dificulta o acesso a influências superiores. Seu trabalho principal é de comunicação e auxílio, necessitando de trabalhadores dedicados. Organização. A colônia funciona com postos de socorro a cada 10 quilômetros, que atuam como centros de assistência e postos de vigilância, sentinelas ativas. Pontos cruciais do diálogo. Hierarquia espiritual. Espíritos de planos superiores podem assistir e se conectar com os de planos inferiores. Lei do mérito e afinidade. A união entre almas, mesmo no plano espiritual, exige preparação e sintonia vibratória. O progresso é conquistado através do trabalho e do aprimoramento pessoal, apurar o enxovo dos sentimentos. Diversidade de funções das colônias. Nem todas as colônias são paraísos de tranquilidade. Algumas, como o Campo da Paz, são postos avançados de trabalho intenso, socorro e defesa, localizados em regiões mais próximas à Terra e suas perturbações. A jovem fez uma pausa mais longa, observando o efeito de suas palavras, e rematou. Nosso governador, quando se agravam os serviços, costuma asseverar que estamos num campo de batalha, com a paz de Jesus. Imagem alguma define tão bem o nosso núcleo como esta. No exterior, o trabalho é rigoroso e incessante, mas, dentro de nós, existe uma tranquilidade que nós mesmos dificilmente podemos compreender. O serviço circunscreve-se à cidade? Perguntei. Não. O trabalho é multiforme. Eu e Aldonina, por exemplo, temos grandes tarefas de assistência junto dos recém-encarnados. Nossa cidade prepara, em média, 15 a 20 reencarnações diárias e torna-se imprescindível assistir os companheiros ou tutelados, pelo menos no período infantil mais tenro, que compreende os primeiros 7 anos de existência carnal.
E talvez porque lesse em nossos olhos a mais viva admiração, a jovem adiantou-se, explicando: felizmente, porém, temos as faculdades de volitação bastante adestradas. Raramente encontramos empecilhos vibratórios e podemos, por isso mesmo, agir com grande economia de tempo. Além disso, somente nossos instrutores vão ao serviço sozinhos. Quanto a nós, não saímos, a não ser em grupos. Necessitamos auxílio recíproco, não só no que diz com a eficiência, senão também no que se refere ao amparo magnético. E, sorrindo de modo singular, concluiu: no trabalho de assistência aos outros e defesa de nós mesmos, não podemos dispensar a prática avançada e justa da cooperação sincera. Comentários. A natureza do trabalho. Campo de batalha com a paz de Jesus. A jovem inicia descrevendo a filosofia de trabalho de sua comunidade, citando seu governador. Ela usa a metáfora de estarem em um campo de batalha com a paz de Jesus. Essa imagem captura a dualidade de sua existência. Externamente, o trabalho é rigoroso, incessante e desafiador, como em uma batalha. Internamente, apesar da intensidade das tarefas, eles cultivam uma profunda tranquilidade e paz interior. Um estado que até eles mesmos têm dificuldade de compreender plenamente. O escopo do trabalho: assistência aos recém-encarnados. Questionada por André Luiz se o serviço se restringe à cidade espiritual, ela nega, afirmando que o trabalho é multiforme, multifacetado. Ela dá seu próprio caso como exemplo. Missão principal: ela e sua colega, Aldonina, se dedicam a assistir os espíritos recém-encarnados na Terra. Escala: a cidade espiritual prepara em média de 15 a 20 reencarnações diárias, o que demonstra a grande dimensão da tarefa. Duração do auxílio: esse acompanhamento é considerado crucial durante o período infantil mais tenro, que compreende os primeiros 7 anos da vida carnal da criança. A metodologia de trabalho: volitação e cooperação. Percebendo a admiração de André Luiz, a jovem explica como conseguem realizar um trabalho tão vasto e complexo. Habilidade-chave: eles possuem a faculdade de volitação, capacidade de se deslocar espiritualmente ou voar, bastante desenvolvida. Isso lhes permite agir com grande economia de tempo e superar empecilhos vibratórios, barreiras energéticas. Trabalho em equipe: com exceção dos instrutores mais experientes, eles nunca saem em missão sozinhos, mas sempre em grupos. Dupla finalidade da cooperação: o trabalho em equipe é fundamental por 2 razões: eficiência na prestação de auxílio, amparo magnético recíproco, garantindo proteção espiritual mútua. Em suma, o trecho revela que o serviço espiritual na colônia é intenso e desafiador, mas realizado com serenidade. Sua principal missão é a assistência direta aos espíritos que reencarnam, especialmente na primeira infância. Para isso, contam com habilidades espirituais avançadas e, acima de tudo, com a prática avançada e justa da cooperação sincera, que é a base para ajudar os outros, quanto para garantir a própria proteção e equilíbrio. Analisando o capítulo 30, em palestra afetuosa. O capítulo mostra uma conversa entre André Luiz, Vicente e as espíritas Cecília e Aldonina, da colônia Campo da Paz. A conversa aborda 3 pontos principais. Casamento no mundo espiritual. O casamento existe, mas é uma união de almas. Para ter essa felicidade, é preciso ter aprendido a amar de verdade na terra, com sentimentos puros, e não apenas pelo desejo do corpo. Progresso e mérito. A história da irmã que se casou e se mudou para nosso lar, uma colônia superior, ensina que para evoluir e acessar lugares melhores é necessário esforço e preparação.
Ela precisou estudar e se aprimorar por 6 anos para estar à altura do novo lar, preparando o seu enxoval de sentimentos. A vida é trabalho e serviço. A colônia Campo da Paz é descrita não como um lugar de descanso, mas como um campo de batalha, de amor e auxílio. É como um hospital avançado perto da terra, onde o trabalho de socorro e ajuda a quem vai reencarnar é intenso e constante. Conclusão dos ensinamentos. A principal conclusão do capítulo é que a vida no plano espiritual é baseada no serviço ao próximo e na cooperação sincera. O verdadeiro progresso não vem do ócio, mas do trabalho dedicado em favor dos outros. Para realizar tarefas de auxílio e se protegerem de energias negativas, os espíritos precisam trabalhar em grupo, unindo forças. A felicidade e a evolução são conquistas que vêm através do amor puro, do trabalho constante e da ajuda mútua. Se gostou, inscreva-se no nosso canal, dê um like e compartilhe esse vídeo para ajudar nosso canal a crescer e divulgar a doutrina dos espíritos.